Olá, meu querido irmão, estamos voltando nessa terceira aula agora, né, para terceira e última aula, para a gente fechar esse ensino sobre Elias e a forma como ele orava. Para ler agora, vamos ler agora 1 Reis, capítulo 18, de 41 a 46, que diz assim: Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse a seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: Volte para ver. Na sétima o servo disse: Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: Vá dizer a Acabe: Prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareçam no céu. Enquanto isso, nuvens escuras apareçam no céu. Começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. O que a gente aprende aqui sobre a persistência de Elias em oração? Que a persistência, meus irmãos, move os céus e a terra. Nós precisamos crer nisso, crer nessa verdade, que podemos persistir em oração. Porém, é preciso alguns princípios. Para persistir em oração é preciso fé. Ele diz a Acabe assim: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva. Quem estava ouvindo o barulho da chuva? Elias. Ele estava ouvindo. Acabe estava ouvindo? Não, Acabe não estava ouvindo, mas ele estava ouvindo. Orar, meus irmãos, é saber que vamos ver coisas que muita gente pode não estar vendo, mas vamos ver pelos olhos da fé. Portanto, a gente precisa entender que quando a gente ora, a gente precisa enxergar pelos olhos da fé aquilo que Deus pode fazer e vai fazer. Isso não significa dizer passar à frente de Deus na sua vontade, ou achar que Deus está. Ou achar que é a nossa vontade que tem que prevalecer. Não significa isso, mas significa que quando a gente tem uma intimidade com Deus, quando a gente está muito ligado a Deus, quando a gente está íntimo, buscando ao Senhor, tem momentos que a gente já sabe o que Deus vai fazer. Tem momentos que a gente já vai percebendo pelos olhos da fé aquilo que Deus está fazendo. E Elias foi assim: eu já ouço o barulho da chuva, eu sei que Deus vai fazer algo. Deus, ele vai dando alguns sinais, né, ao longo da caminhada, né, da nossa caminhada. Deus, antes de fazer algumas coisas, Deus às vezes ele nos vai dando sinais. E foi assim nessa ocasião, quando a chuva estava vindo. Quando Deus move os céus e a terra, é preciso, meus irmãos, focar no clamor. Nós precisamos focar e não ser influenciado pela informação do momento. Olha que interessante e como é propícia essa palavra para esse tempo que a gente está vivendo. O texto está dizendo que Elias diz que ouve. Elias estava ouvindo um barulho de chuva, porém, vai dizer que no verso 42, não está aqui na tela o verso, mas é o verso 42, que vai dizer assim, deixa eu ver se é esse mesmo. Eu acho que não é não. Sim. No verso 42 diz assim: Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. 42. Alto do Carmelo. Dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, e disse a seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá,
disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Elias estava completamente focado na chuva. E toda hora que ele perguntava, o servo dizia: não tem nada lá não. Elias poderia desviar o seu olhar, o seu pensamento para a informação do servo. Poderia? Poderia. Porque a informação era completamente contrária àquilo que ele estava esperando. A informação era: não tem nada. Na segunda, muitos de nós já teria cansado, né? Na terceira, então, nem se fala. Na quinta, esquece. Tô orando. Ó, não tem nada. Tô orando. Não tem nada. Eu vou desistir. Eu acho que não é da vontade de Deus, não. Deus não tá nesse negócio, não. Eu acho que não é hoje, não. Acho que é amanhã. Mas Elias estava focado. É hoje. Eu já estou ouvindo barulho. É hoje. Vai lá, ouve lá. E ele volta. E nada. E volta até que o servo... Até que o servo ouve. Até que o servo, na verdade, vê, né? E o texto vai dizer assim: eu vejo. E aí a gente entra no terceiro ensino. A gente precisa perceber os sinais do agir de Deus. Se por um lado a gente precisa insistir, Elias insistiu 7 vezes. 7 vezes. Por outro lado, a gente precisa perceber os sinais. Precisamos focar na oração e não só nas informações. E eu volto a essa lição para que a gente aprenda nesse tempo, se eu voltar aqui, para que a gente aprenda que nós não podemos focar na informação. Você está entendendo o que eu estou falando? A informação está muito forte. Há uma avalanche de informações vindo, dizendo: olha, não vai ter jeito, é isso mesmo, e a situação só piora, e a gente precisa focar em oração. A gente precisa dobrar os nossos joelhos. E aí, agora voltando, a gente precisa perceber os sinais de Deus. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vai dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Deus dá sinais. Deus dá sinais. E quando Deus dá sinais do teu agir, nós já nos preparamos para aquilo que Deus vai fazer. A gente já celebra porque Deus está fazendo grandes coisas. Nós precisamos perceber o agir de Deus. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Nós precisamos ter essa visão. Eu ouço barulho, eu foco na oração e eu percebo os sinais. A questão é o que a gente está fazendo da nossa vida em relação à oração. A gente tem insistido em oração? Você tem perseverado em oração? Você tem perseverado pela sua família? Você tem orado pelos seus? Tem colocado os seus diante do Senhor? Você tem insistido? Você tem desistido de algumas pessoas? Achando: fulano não tem mais jeito não. Será que vai dar jeito? Né? Será que a gente tem orado pelos nossos vizinhos, pelos aqueles que estão à nossa volta? Temos orado pela nossa cidade, pelo nosso país, temos colocado tudo isso diante de Deus, tudo o que está acontecendo. Nós temos orado pelas nossas dificuldades. De fato, a gente tem orado, a gente tem buscado, a gente tem jejuado, a gente tem colocado essa situação que estamos passando nas mãos do Senhor, circunstâncias pessoais. Ou será que a gente só tem andado ansioso, mas não tem dobrado os joelhos, de fato, colocado ali, dedicado tempo em oração? Será que temos orado? Temos orado para que nós possamos amadurecer espiritualmente? Porque, na verdade, esse é o grande foco da oração, né? Isso é o que Deus quer de nós quando nós oramos, que a gente amadureça, que a gente cresça espiritualmente, que a gente seja amigo dele.
É isso que Deus quer de nós. A oração, ela não pode nos levar somente a respostas. A oração não é simplesmente Deus fazer aquilo que a gente quer que Ele faça. A oração é muito mais que isso. A oração é uma vida no altar do Senhor. A oração é intimidade com o Criador. A oração é a misericórdia de Deus alcançando o nosso coração. A gente não merecia nem passar perto desse Deus. A gente não merecia a poeira dos seus pés. Quanto mais que Ele se dobrasse para nos ouvir. Mas a palavra diz que Ele se dobra para ouvir. A palavra de Deus diz lá no Salmo 40, né, Davi, né? Esperei confiantemente no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Ele se dobrou. Ele se curvou para ouvir. Que você e eu possamos insistir em oração todos os dias, para que Deus possa trabalhar em nossa vida e para que sejamos, assim como Elias, grandes instrumentos de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Deixa aqui o meu recado para que você possa crescer cada dia espiritualmente. Né? Você já tem os nossos contatos aqui do Folha Nova, do Ministério, aí no canal. Caso você possa ir contribuir com esse canal, você pode se inscrever aí no canal e receber muitas mensagens, muitas outras mensagens. Mas que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Fique com Deus, meu querido.